Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. É isso que eu queria saber. Quando você está com uma personagem, seja no teatro, seja no cinema, você convive com ela durante um período. A novela, toda 7, 8 meses, uma filmagem, mais ou menos isso, uma peça de teatro, uma curta temporada, 3 meses, mais 2 meses de ensaio. O personagem te acompanha fora do palco, fora do set, fora do estúdio. No seguinte sentido, você está tomando uma cerveja com um amigo. Esse cara podia fazer isso. Acontece com você, como ator? Total. Acontece mesmo. Eu vou construindo coisas que a partir de determinados estímulos, que o cara, sabe, eu vou lá tomar uma cerveja, e enquanto serve a cerveja, eu penso assim, ele estuda. Sabe? Aí você diz, mas que relação tem isso com a cerveja? Eu não sei, mas eu precisei olhar a cerveja para que o meu inconsciente me diga, ele estuda. Mas esse cara, ele estuda. Às vezes eu ligo para o diretor e digo, bicho, ele estuda. Como assim? Não, ele estuda, ele é um cara que estuda. Eu vou fazer ele um cara que estuda. Não, mas você não vai aparecer estudando. Eu disse, não precisa. Isso mudou o meu jeito de fazer. Então, o meu jeito de montar o personagem mudou. Então, você está me dizendo que você constrói o personagem sempre do emocional para fora, sempre de dentro para fora. Eu começo de fora para dentro, eu começo pensando ele. Eu começo pensando e refletindo sobre ele. E à medida que eu vou entendendo e sabendo coisas, eu vou deixando isso assentar. Os psiquiatras não gostam desse termo, os psicólogos, mas eu gosto de usá-lo, no subconsciente. Então, dizem que não existe, mas eu convivo com ele. No subconsciente, essas informações assentam como poeira em cima dos móveis, de tudo, né? E ali vão se criando as camadas que vão aparecer depois como personagem. Agora, de toda maneira, pelo que você está me contando, assim, você chega para gravar, você chega para fazer uma peça, para filmar, para entrar no personagem precisa de concentração ou você já chega concentrado? E para sair também precisa de um período para... Ou tirou o figurino, volta o Werner, como é que é isso? Quando um trabalho longo, tem uma diferença grande, né, de televisão para cinema. Num trabalho longo, no início da televisão, é igual ao cinema. A gente precisa de muita concentração, a gente está construindo, a gente está descobrindo, porque o personagem também se revela de uma forma que é inesperada. Essas coisas nos... Sabe o que acontece de vez em quando? Você tá fazendo a cena que você já ensaiou e tudo, e aí acontece um negócio e o personagem reage e diz uma coisa que você diz, cara, não fui eu que disse isso. Não é que tenha baixado o santo no cara disso, é simplesmente que, na verdade, você disse porque você está começando a compreender a mecânica do cara, do teu personagem. Com um trabalho longo, eu preciso de concentração na hora de fazer a cena, sabe? Eu costumo prensar uma mão na outra, assim, como se fosse uma posição oriental, sei lá, mas não é uma oração. Eu só preciso pressionar para criar uma energia de circulação de sangue e me focar aqui. E eu foco e faço a cena. Com o tempo, basta isso antes de entrar em cena. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma série e que a gente está ensaiando ainda.
eu preciso de muita concentração para fazer as cenas, né? De ensaio, eu preciso de muita concentração, porque o personagem ainda me escapa. E quando ele escapa, a gente também esquece o texto, sabe? Assim, ele tinha que ter reagido e escapou que ele tinha a reação dele, pronto, já esqueci o texto da reação, claro. O texto vem vem do personagem, não vem do Werner. Agora, o que é mais difícil para o Werner na construção de um personagem? Aquele personagem completamente diferente de você, uma realidade totalmente diferente, um personagem completamente diferente de tudo que você já viveu. Ou um personagem mais próximo de você, no sentido de mexer com as tuas feridas, de tocar nas tuas dores, de tocar no teu emocional. O que é mais complicado? O mais instigante? O mais... É interessante essa pergunta, porque o mais complicado é fazer o mais próximo. E aquele mais distante, como que a gente trabalha? A gente se aproxima. E aí, quando a gente consegue fazer o trabalho, ele está próximo. E ele passa a ficar tão complicado quanto o mais... Se eu fosse fazer um personagem muito perto, digamos, da minha vida atual, agora, né? Aconteceu o que eu falei para você, e nos últimos, sei lá, 6 meses, 1 ano, seria muito mais difícil de fazer do que fazer um personagem que eu estou fazendo diferente, sabe? Apesar de ser pai de uma menina, que eu também tenho uma filha, e ter várias coisas próximas da minha experiência, ele é um personagem diferente. Mas o que está acontecendo à medida que eu ensaio? Eu vou trazendo o Werner para perto desse personagem, cada vez mais, até que ele fique tão próximo que ele passa a ser um problema igual aos próximos demais. Interessante. Você tem umas perguntas interessantes, cara, que a gente começa a desenvolver um raciocínio que eu não tinha feito ainda. É verdade. Verdade. O mais próximo é mais difícil. Só que o mais distante, que é mais fácil, a gente faz ele ficar próximo e aí fica difícil. Agora, quando acaba um trabalho, velho, qual é a sensação? De luto ou de alívio? De vazio. Interessante. E aí, de novo, a diferença entre um personagem de longa duração, 9, 10 meses de uma novela, e um filme, uma série que é mais curto. Numa novela, você ensaiou 4 meses, gravou mais 10, são 14 meses, e aí terminou, e você vai embora, e você nunca mais vai conviver com aquele cara. E aquele cara, e até os outros personagens com quem você convivia diariamente, você sente falta deles. E sente falta daquele cara, porque aquele cara, de alguma forma, conseguiu representar coisas suas que você não consegue fazer na sua vida e nem em outros personagens. Que aquele personagem passou a criar uma interface, digamos, uma coisa minha com o mundo. Esse vazio, ele é muito interessante quando você faz filme, quando você filma fora de casa, por exemplo. Eu estou numa cidade no norte de Santa Catarina, vou ficar agora mais 3 semanas aqui. Quando eu voltar para casa, ir ao supermercado é tão estranho, é esquisito, assim. Aí eu chego lá, tá meu cachorro, tal, tudo bem, mas a casa, né? É muito melhor a minha casa do que esse quarto de hotel, mas eu vou estranhar, porque eu vou voltar para aquela realidade da qual eu me afastei, que eu, de alguma forma, não só eu criei uma cisão, mas eu sublimei aquele cotidiano. E vou cair de novo naquele cotidiano que eu amo, mas que estava distante e eu estava vivendo muito bem sem ele. Para onde vão os personagens quando eles acabam? Para que gaveta emocional eles vão? Eles vão para a saudade, cara. Eu tenho saudade. Os personagens, eles sempre têm momentos que você se apaixona por fazer, né? Coisas, às vezes, que são coisas repetidas do personagem. Você diz, cara, é muito bom quando ele faz isso. Eu gosto de fazer, eu gosto desse momento. Eu gosto do momento em que ele faz um uá!
e todo mundo se assusta, e ele faz isso 5 ou 6 vezes ao longo do trabalho, e depois é uma saudade disso. Uma Você lembra saudade... deles todos, Werner? Oi? Você lembra bem deles todos? Não, todos não. Todos não. Tem alguns que marcam mais, tem outros que eu tenho dificuldade de lembrar. Alguns eu não sei nem o nome, não me lembro mais do nome, mas tem muitos nesse mundo de trabalhos aí, tem muitos personagens que me marcaram dessa forma. E alguns que eu ainda sei fazer algumas coisas, sabe? Eu imagino que deve ser diferente, por exemplo, assim, você fazer uma novela inteira, você fazer uma participação especial de um capítulo, você entrar numa série que o elenco já está definido, você vai para fazer uma participação especial, ou você fazer um episódio em que todo mundo faz tudo junto. São composições diferentes? Chegar, fazer a novela inteira, fazer uma participação especial para dar um recado, chegar, por exemplo, numa grande família que está lá, o elenco formado, você vai para fazer uma participação especial, ou fazer, por exemplo, um caso verdade, que todo mundo está junto. São composições diferentes? Essa participação especial na Grande Família, eu tenho uma história, 2 histórias que eu fiz, Zorra Total. Eu fiz o último programa do Alberto Roberto, do Chico Anísio, depois ele não gravou mais Alberto Roberto. Eu fiz, né? E o Fernandinho Ofélia, eu também fiz. Lúcio Mauro Você e recebe o texto. a Cláudia Rodrigues. Com a Cláudia, com a Cláudia. E aí você recebe o texto, e vai entrar o Chico, o Lúcio, vão falar isso, você responde isso, prepara o texto. Aí você é apresentado rapidamente para eles, porque tem que ser rápido, você está no estúdio, passa uma vez, ok, está tudo certo, está gravando, eles falam, eu falo, ele fala, eu falo, e aí ele fala um negócio que não está no texto, o Lúcio responde, ele continua, os 2 vão, as risadas começam, tudo é muito engraçado, você começa a pagar mico rindo junto, o texto já não vale coisa nenhuma, eles voaram, isso disse, totalmente vendido, eu fiquei assim, cara, e agora, o que eu faço? Daqui a pouco eu ouvi a deixa, a frase que eu precisava para entrar na história, que era o final. Então, essa participação num produto que todo mundo, os atores estão lá há muito tempo e você vai fazer só uma participação, é difícil de fazer. Eu também fiz uma participação não, fiz um coadjuvante no Vai Que Cola, no filme, onde o pessoal ali o saudoso Paulo Gustavo, todo mundo ali, o Caruso e tal, todo mundo está, a Catarina, então, eles estão há muito tempo fazendo isso. E então eles sabem os tempos da piada, eles sabem o caco. E a gente não sabe. E pior, a gente é fã. Então, quando o cara faz o caco, eu me desconcentro porque eu rio. E dá para ver isso no filme. Dá para ver no filme. Você está falando de comédia aí. Duas perguntas. Primeiro, você gosta de comédia? Gosto. Muito. Fazer escada é difícil? Poxa, escada é muito difícil. Escada e ouvir. O Marlon Brando, aquelas gravações que ele fez sobre atuação, ele disse que a coisa mais difícil para um ator é fazer nada em cena. E é verdade, quando o outro fala, é o momento mais difícil. Porque quando eu falo, eu posso até apelar para histrionismo, alguma coisa assim, mas quando ele fala, eu não posso ficar comentando o que o outro fala, assim como fazendo caras e bocas, como se faz em teatro infantil. A gente tem que ouvir, né? Isso que você pergunta é quer dizer, criar a situação para a piada do outro. Eu fiz isso com o Didi. Eu fiz 3 filmes do Didi. E um deles, que era a melhor piada do filme, inclusive, era a escada para ele. Quer dizer, ficava engraçado o que eu fazia, mas a volta dele era muito mais engraçada. E ela era repetida 3 vezes.
E eu sempre achei que eu tinha muita dificuldade para fazer comédia. E, na verdade, eu funciono em comédia, funciono em comédia. E eu gosto de fazer.